Olá, meus amores, aparecendo aqui um pouquinho para a gente matar um pouquinho a saudade e também para a gente não fazer os nossos conteúdos pararem, porque o Enem vem aí, né? E por enquanto a gente ainda não tem promessa de ser adiado. Então hoje a gente vai abordar um conteúdo novo assim, novo para esse ano, mas é um conteúdo já velho conhecido de vocês, tá bom? Que é a estatística. E aí, antes de abordar o que é proposto para o terceiro ano, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente já viu, já conhece, que a gente viu nos anos anteriores, primeiro e segundo ano do ensino médio, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma revisãozinha rápida. Vou virar a câmera aqui para a lousa para a gente pegar algumas informações que eu vou colocar, tá certo? Mas eu espero que vocês gostem, relembrem do que viram para a próxima semana a gente abordar uma parte um pouquinho mais aprofundada, digamos assim, certo? Não, então, primeiramente, o que é a estatística, né? Para que serve a estatística? A estatística é um ramo que funciona com a coleta, organização, exposição, estudo, né? Interpretação e apresentação de dados que são coletados. Então, dentro desse assunto, a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente já viu em anos passados, para a gente começar a trabalhar o novo, tá bom? Então, só virar a câmera aqui rapidinho. Então, pessoal, dentro dos pontos que eu coloquei para vocês, né, com relação ao que a estatística realiza, faz, né, coloquei aqui alguns para a gente falar, né, mais focado em cada um deles. A página do livro de vocês que começa a abordar esse assunto é a página 118, certo? Vocês podem dar uma olhadinha por lá. Então vejamos, primeiro, como é que se dá essa coleta? Essa coleta pode ser amostral e pode ser populacional. Qual a diferença entre elas? Né? A populacional é uma coleta censitária, quando se averigua toda a população que se vai investigar. E a amostral é quando se averigua apenas uma amostra, de modo que essa amostra satisfaça todas as condições daquela pesquisa. É necessário que seja uma amostra suficiente para extrair dados confiáveis, de boa confiança, certo? Vou dar dois exemplos para vocês, um de populacional e um de amostral, certo? Então, dentro de coleta populacional, a gente tem um exemplo, o censo do IBGE, certo? O censo do IBGE é uma pesquisa que ela procura investigar a vida de todos os brasileiros. Então, é uma coleta censitária, populacional, está se averiguando toda uma população. Já nos casos das coletas que são amostrais, a gente tem, como exemplo, pesquisas de intenção de voto. Por exemplo, muitas vezes a gente observa que o pessoal que anda fazendo a pesquisa, ele faz a pesquisa na casa 1, ele pula 3 residências e faz na casa 4. E aí pula mais 3 residências e faz na casa seguinte. Então, sempre seguindo esse raciocínio, ele está pegando só uma amostra, mas ele está sendo bastante criterioso nessa coleta dessa amostra, porque ele está coletando aleatoriamente, não está escolhendo as casas em que ele vai coletar. Uma outra situação, outro exemplo que envolve a amostra, exame de sangue, por exemplo. É necessário coletar toda a população de sangue do indivíduo ou somente uma amostra é suficiente? A gente percebe que somente uma amostra é suficiente, certo? Mas a amostra que a gente vai coletar, ela precisa atender a alguns critérios? Sim, tem que ter uma certa quantidade de ml, porque senão a gente não vai ter material suficiente para a investigação, tá certo? Então tem que ter uma quantidade certa para ter material suficiente. Mas nem sempre as pesquisas elas são com toda a população. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pesquisas são sim com amostras, porque é mais fácil de serem coletadas. A gente percebe
nos jornais, né, que a gente percebe que passam algumas questões de avaliação de governo. Tanto por cento da população avaliou como bom, como ruim, como intermediário, né? Avaliou positivamente, negativamente. E muitas vezes a gente fica, quem foi essa população que avaliou dessa forma se o meu telefone não tocou, se eu não fui investigado? Justamente porque se trata de uma pesquisa amostral, então não se ligam para todos os telefones. Já se fosse populacional, seria necessário entrar em contato com todas as pessoas, certo? Quando se faz uma pesquisa, uma investigação, a gente sempre precisa ter em mente, em foco, o que a gente quer, certo? Eu vou pesquisar o quê? Cor, fruta preferida, idade, sexo, altura, certo? Então a gente sempre tem que ter em mente o que é que a gente vai pesquisar dentro daquele nosso objeto de estudo. E aí, quando a gente determina o que a gente vai pesquisar, isso recebe o nome de variável. A variável que eu vou investigar, que eu vou analisar. E essas variáveis, elas são classificadas só um minutinho, em quantitativas ou qualitativas. Como é que a gente consegue diferenciar uma variável da outra? O que elas têm de diferente que faz com que a gente consiga determinar se ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Quando a variável, o valor, a informação que eu vou coletar é um número, então trata-se de uma variável quantitativa. Quando a informação que eu vou coletar é um nome, né, é uma qualidade, então é uma variável qualitativa. Exemplo, eu quero saber a idade das pessoas que eu vou entrevistar. Então a resposta é um número. Logo, a minha variável é quantitativa. Não, eu vou querer saber qual é o programa de TV favorito das pessoas que eu vou entrevistar. Então a resposta vai ser o nome, né, do programa de TV. Logo, se trata de uma variável qualitativa e não quantitativa, certo? Mas dentro das variáveis quantitativas, existem variáveis quantitativas discretas e existem variáveis quantitativas contínuas. Como é que a gente vai conseguir diferenciar uma variável quantitativa discreta de uma variável quantitativa contínua, certo? As variáveis quantitativas, as duas a resposta é número, né? Mas as variáveis quantitativas discretas são aquelas respostas, aquelas variáveis que elas não são quebradas, fracionadas. São variáveis que a gente não precisa fracioná-las. Por exemplo, quando eu pergunto quantos lápis você tem, né, você vai me responder um número. E esse número ele não vai ser fracionado. Logo, é uma variável quantitativa. Já quando eu pergunto quantas horas você estuda por dia, se trata de uma variável quantitativa contínua, né? O lápis é uma quantitativa discreta e as horas que você estuda por dia vai ser uma variável quantitativa contínua, porque você pode estudar 1h30, 1,5 horas. Você pode estudar meia hora, 0,5 horas por dia. Na escola, né, no método presencial, a gente estuda 4 horas e meia, 4,5 horas. Então a gente percebe que a diferença, né, principal de variável quantitativa discreta para contínua é essa. Então, exemplos de variáveis quantitativas discretas. Número de filhos é um exemplo.
Eu não tenho essa opção de colocar 1,5 faltas. Ou você tem 2 faltas ou você tem uma falta. Então, é uma variável quantitativa discreta. Exemplos aqui, né? Massa, altura, tempo de serviço, por exemplo. Ah, você tem quanto tempo de serviço na fábrica tal? E aí você pode ter 1 ano e 2 meses, por exemplo. Né? Você pode ter 5 anos e 10 meses. Ah, eu estou faltando 1 mês para completar 7 anos de serviço. Então, são variáveis quantitativas contínuas. Dentro das variáveis qualitativas, a gente também tem 2 tipos de variáveis qualitativas, certo? Nós temos as qualitativas nominais e as qualitativas ordinais. Eu vou falar das qualitativas ordinais, aí vocês vão entender consequentemente quais são as nominais. Pessoal, quando a gente diz que as variáveis qualitativas, a resposta é sempre um nome, uma qualidade, aí você pode se questionar, e tem ordem com relação a nome e qualidade? Em alguns casos tem. Por exemplo, tamanho de roupa. Geralmente as etiquetas, as lojas, elas organizam etiquetas PP, P, M, G, GG. Então, embora seja um nome, seja uma variável qualitativa, mas ela segue uma ordem ali, um cronograma, PP, P, P, M, G, GG, certo? Então, uma outra situação, qual é o seu nível de escolaridade? A pessoa tem o ensino fundamental, tem o médio, tem o superior, né? Então, também segue uma ordem. Ou quando se investiga, por exemplo, para classificar em péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo. Então, a gente percebe que também há uma escala. Embora a resposta seja um nome, há uma escala. Então, como há uma escala, ela é uma qualitativa ordinal. Existe uma certa ordem aí. Já a qualitativa nominal é quando não tem uma certa ordem. Se eu perguntar para você qual o seu cantor preferido, aí uma pessoa respondeu que o cantor preferido é João e outra pessoa respondeu que o cantor preferido é Maria. Como é que eu vou conseguir colocar numa ordem João e Maria? Então, não existe João melhor que Maria e Maria melhor que João, visto que são opiniões de pessoas diferentes e que não há uma escala para equiparar essas pessoas. Então, como não há uma escala, elas são qualitativas nominais, certo? Vou colocar aqui também alguns exemplos para ficar melhor da gente compreender, tá? Então, exemplo de variáveis qualitativas nominais. Cor do cabelo, dos olhos, de qualitativas ordinais, escolaridade, tamanho, como eu falei, né? PP, PM, G ou GG, certo? Então, são exemplos aí de variáveis qualitativas ordinais, tá? E o que são os dados brutos? Quando a gente realiza uma coleta, coletei, fiz a entrevista, a pesquisa, o formulário, enfim, coletei todos esses dados. Aqueles dados que eu acabei de coletar, que eles ainda não foram organizados, eles são chamados de dados brutos. Então, o exato momento em que eu concluo a minha pesquisa e eu coleto aqueles dados eles estão brutos. Eu ainda não mexi com eles, eu ainda não organizei. E aí a organização, ela parte de uma construção de alguma coisa que faça sentido para você começar a tentar apresentar esses dados, certo? A organização mais usada, geralmente, a primeira, geralmente é o rol. O que é o rol? Quando a gente pega esses dados, a gente vai organizar. Quando se trata de uma variável quantitativa, a gente organiza esses valores do menor para o maior.
Ou o contrário, o maior para o menor. Então isso se trata da construção de rol. Quando a gente tem variáveis qualitativas, digamos que as variáveis eram A, B, C, D e E. E aí eu vou olhar quantas pessoas responderam A, quantas responderam B, quantas responderam C, eu vou dividir, organizar essas informações. Então, isso se trata de organização de informações. A apresentação dessas informações, aí ela vai se dar por meio de tabelas e gráficos. Geralmente, existem outras formas de apresentar? Sim, é possível apresentar de outras formas. Dissertativamente, oralmente, mas as formas mais utilizadas para a apresentação de informações são tabelas e gráficos, porque a gente consegue ter uma visão panorâmica mais gostosa, mais fácil de identificar as informações, certo? Eu vou só apagar a lousa para a gente concluir com a situação de tabelas e gráficos, porque eu quero fazer um exemplozinho para vocês de uma construção de tabela e de gráfico. Aí, pessoal, só vou dar um minutinho aí da lousa para vocês fazerem um print, se vocês quiserem, antes de mudar. Então, pessoal, nós temos aqui, né, como eu falei, a gente vai fazer um exemplo. Então, imaginei que eu fiz uma pesquisa, assim como eu imaginei que tivesse feito, com relação ao número de irmãos de um determinado grupo de pessoas que eu investiguei e a escolaridade desse mesmo determinado grupo de pessoas. Observem que o número de irmãos é uma variável quantitativa discreta, quantidade de irmãos. Ninguém vai ter 0,75 irmãos, ninguém vai ter 1,25 irmãos. Então, é uma variável quantitativa discreta. E o nível de escolaridade ela vai ser uma variável qualitativa ordinal, como eu falei, pode ser ensino fundamental, médio, superior, certo? Então, tá aqui, MS, F, isso aqui são ensino médio, superior, fundamental, certo? Ok? E aí, como é que a gente vai fazer essa organização dessas informações, né? Como é que a gente organiza para apresentar essas informações? Começando aqui com o número de irmãos, a gente vai começar por fazer o rol, que é organizar essas informações em ordem crescente ou decrescente. Observem aqui, ó, o número 1 aparece uma vez, o número 2 aparece 3 vezes, o número 3 aparece 2 vezes, o número 4 também aparece 2 vezes, o número 5 aparece uma vez e o número 6 aparece uma vez. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estamos com o nosso rol construído. Depois que a gente constrói esse rol, a gente já pode partir para a nossa tabela, organizar e apresentar esses dados em forma de tabela ou de gráfico. Mas fazendo aqui um exemplo de tabela. Primeiro que essa nossa tabela precisa ter um título. Isso é muito importante, certo? Precisa sempre ter um título para essa tabela. Nesse caso aqui, poderia ser número de irmãos de população, né, de tal lugar, número de irmãos dos alunos do terceiro ensino médio da aula, coisa do tipo. Tem que ter um título, eu tenho que saber do que é que aquela tabela está se referindo, do que é que ela está falando. E ela tem que ter uma fonte, eu tenho que saber de onde vem, quem fez essa pesquisa, quem organizou essas informações, quem coletou esses dados, quem é que está apresentando isso para a gente, certo? Nós vamos ter aqui na nossa variável, né, a quantidade de irmãos e nós vamos organizar aqui a frequência. Esse xi é a variável e esse fi é a frequência. O xi, né, que são o número de irmãos de 1 a 6 e a nossa frequência é quantas vezes cada coisa aparece, certo? Então,
gente pode até fazer aqui o total, a soma das informações, certo? E aqui a gente vai ter a nossa fonte, de onde veio, quem fez. Sempre tem que ter. São informações importantíssimas, título e fonte. A gente nunca pode esquecer essas duas informações, tá? Outra informação que eu acho bem pertinente falar é com relação à tabela. Tem gente que constrói quadros e chama de tabelas, certo? A tabela ela é aberta porque ela é contínua, porque a gente pode continuar fazendo coisas aqui. A gente não fecha a tabela. Se a gente fechar, é um quadro, não uma tabela, certo? Então, nós temos aqui que o número 1 aparece uma vez, então a frequência dele é uma vez, só existe uma pessoa com um irmão. O número 2, ele aparece aqui para a gente 3 vezes, então a frequência é 3. O número 3 aparece 2 vezes, o número 4 também 2 vezes, o número 5 uma vez e o número 6 uma vez. E esse total, essa soma aqui é a soma dessa coluna. 1 e 3, 4, e 2, 6, e 2, 8, e 1, 9, e 1, 10, certo? Tem que dar exatamente igual ao número de informações que foram coletadas. Se foram entrevistadas 10 pessoas, essa frequência tem que ser, a soma dela tem que dar 10, certo? Com as mesmas informações que a gente construiu a tabela, a gente pode construir um gráfico. Inclusive, existem vários tipos de gráfico, depois a gente vai, isso rende assunto para mais um vídeo. Depois a gente vai fazer um vídeo só falando de gráficos, tá certo? Mas um exemplo de gráfico que a gente pode fazer é o gráfico de colunas ou de barras verticais. Alguns autores tratam como gráfico de barras, e aí ele considera barras horizontais, aquele gráfico que fica nesse formato, e barras verticais, esse gráfico que fica nesse formato. E outros autores vão tratar esse gráfico como gráfico de colunas, né, que elas estão, na vertical. Nomenclatura, qualquer uma das duas está correta. Mas vamos fazer aqui um gráfico de colunas. Vocês observem que eu numerei aqui de 1 a 6. O máximo de irmãos que as pessoas entrevistadas têm aqui são 6. Então, nós estamos fazendo aqui, estamos falando aqui do número de irmãos, ou seja, da nossa variável, variável que é o número de irmãos. E aqui eu numerei até 3, que é a maior frequência, é a pessoa ter até 3 irmãos. Vocês vão observar que essa escala está diferente dessa, mas isso é esteticamente possível quando se trata de gráficos, para que fique mais fácil da gente perceber. Imaginem se o número fosse a partir dos 50. Eu ia precisar numerar de 1, 2, 3 até 50 para começar a aparecer algumas informações. Não seria tão viável, então a gente podia cortar esse gráfico, trazer a escala mais para baixo e trabalhar com uma escala diferente aqui, tá? Sem problema. Então vocês vão ver que o espaçamento aqui é um pouquinho maior do que aqui, mas isso é esteticamente possível, como eu falei, por conta da visualização. Então, o nosso foco é a apresentação e a interpretação dessas informações, desses dados que foram coletados. Então, é possível que a gente faça isso sem perca de qualidade e eficiência na apresentação dessas informações, desses dados, tá bom, pessoal? Duas coisas importantíssimas, tão importantes para o gráfico quanto a tabela. O título, certo? Não esqueçamos que gráfico tem que ter título e tem que ter fonte, tá? Então, tem que ter um título, você deu um título para o seu gráfico, tem que ter fonte, tem que dar uma fonte para o seu gráfico, porque eu preciso saber do que se trata aquele gráfico e eu preciso saber de onde vieram essas informações desse gráfico. Eu preciso saber se são confiáveis ou não, tá certo? Então, vamos construir o nosso gráfico. Para a nossa variável 1, ou seja, para um irmão, a nossa frequência lá na tabela é 1, ou seja, só existe uma pessoa que tem
tem um irmão. Para 2 irmãos, a nossa frequência vai ser 3. Então, a gente percebe que tem 3 pessoas no grupo de entrevistados que tem 2 irmãos. Quem tem 3 irmãos? Tem 2 pessoas que têm 3 irmãos. Então, até o 2. Tem 2 pessoas que têm 4 irmãos. Tem uma pessoa que tem 5 irmãos. E tem uma pessoa que tem 6 irmãos. Gente, olha como o gráfico facilita a nossa visualização. A gente consegue bater o olho e saber de cara quem tem mais irmãos, né? Qual o número de irmãos que mais se aplica? Bom, a maioria das pessoas entrevistadas, nesse caso, tem 2 irmãos. E a maioria das pessoas entrevistadas, nesse caso, tem 2 irmãos. E quantas pessoas têm só um irmão? Bom, dos entrevistados, só uma pessoa tem só um irmão. Qual foi o maior número de irmãos que apareceram? Então, a gente também consegue visualizar sem dificuldade que o maior número de irmãos que apareceu foi 6 irmãos. E quantas pessoas têm 6 irmãos? Bom, somente uma pessoa foi identificada com 6 irmãos. Então, quando a gente bate o olho no gráfico, fica tudo muito mais fácil, muito mais simples de visualizar, de identificar as informações importantes. Então, por isso é tão interessante construir tabela e construir gráfico. Vou só apagar rapidinho aqui para a gente construir tabela e gráfico com essas variáveis aqui qualitativas, tá? Só um minuto. Então, no caso das variáveis qualitativas aqui, a gente analisou, né, os níveis de escolaridade. Então, a gente pode analisar quantas pessoas têm escolaridade fundamental. Quantas pessoas responderam que têm ensino fundamental? 1, 2, 3, 4 entrevistados, certo? Quantas pessoas responderam que têm o ensino médio? 1, 2, 3, 4 entrevistados também. Quantas pessoas responderam que têm ensino superior? 1, 2 pessoas, certo? Então, essas informações, elas são extremamente interessantes para a gente começar a construir a nossa tabela. Então, nosso título, que pode ser número, escolaridade de entrevistados, dia tal, certo? Tem que ter título. Nossa variável é a escolaridade e a gente vai analisar como foi a frequência dessa nossa variável. Fundamental, médio e superior. Lembrando que a gente não fecha essa tabela, tá? Não vamos fechar, vamos deixar aberto. Se fechar, deixa de ser tabela e vira quadro. Outra coisa que a gente não pode esquecer é a fonte, a Glaísa, que entrevistou esse povo. Né? Tem que colocar a fonte, então veio e o título. Fundamental 4, a gente já tinha organizado lá. Médio 4, superior 2, total 10, porque tem que ser exatamente igual a quantidade de entrevistados. Beleza, uma situação, né, de tabela. E gráfico, né? Vamos construir o gráfico com essas informações. Como a gente já fez um exemplo de gráfico de colunas verticais, de colunas ou de barras verticais, vamos fazer um exemplo de gráfico de linha. Como seria um gráfico de linha nesse caso? Certo? Então vejamos. Temos que ter título. Sempre. E aí o nosso gráfico vai ser aqui a nossa variável fundamental, médio e superior. E aqui a nossa frequência. Como nossa frequência apareceu só números pares, a gente pode fazer
2, 4, 6 e por aí vai. Só tem 2 e 4 no nosso caso. Então vejamos, 4 pessoas responderam que tem nível fundamental. Se a gente fosse fazer o gráfico de colunas, a gente ia subir assim. Como nós vamos fazer o gráfico de linha, qual vai ser nosso procedimento? Nós vamos subir com o pontilhadozinho. Aqui está a nossa frequência. Subir com o pontilhado até o 4. Então, um pontinho aqui. 4 pessoas responderam que tem o ensino médio e 2 pessoas responderam que tem o ensino superior. Então, a nossa linha do nosso gráfico vai ser essa aqui, gente, ó. É o nosso gráfico de linha, certo? Por hoje é só. Na atividade, vocês vão simplesmente analisar algumas variáveis que eu propus. Eu quero que vocês classifiquem elas se elas são quantitativas ou qualitativas. Quando forem quantitativas, se são ordinais, se são discretas ou contínuas. E quando qualitativas, se são ordinais ou nominais, certo? Além disso, eu coloquei alguns dados brutos lá de uma suposta pesquisa e aí eu vou querer que vocês realizem, né? Façam a construção do rol, a construção da tabela e escolham um tipo de gráfico para vocês apresentarem de acordo com essas informações que vocês vão ter na atividade. Vai estar explicado tudo direitinho lá, viu, para vocês. Tchau, fiquem com Deus, que Deus abençoe, um abraço e a gente se encontra na próxima semana novamente, tá bom?